Bom dia, pessoal. Bom dia. Agora? Tem. Só um segundinho, peraí. Opa, e aí, gente? Só estou tentando desenrolar o fio aqui, tá? Tem muito fio. 17. Ai. Ai. É. Bem, vamos começar a aula. Na última aula a gente treinando esquivar, pois é, fazendo exercício também, né? Tem que fazer alguma coisa. CrossFit, é que aula que a gente estava tendo? Era frente 1, não era? Acho que era frente 1. Peraí, deixa eu abrir aqui. Frente 1, aula 8. Tá uma bagunça, a gente tem muita aula. Tá difícil. Bem, agora, sim, faltou um exercício da frente 1, tá? Então, eu vou lá para aquele último exercício da frente 1, só para a gente deixar completinho. Ó, avião, hein? Ó, avião, ó, avião. Não. Zoom. Lá, 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 pá, 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 pá. E aí, galera, Teteu na área! Fala, Teteu. E aí, beleza, professor? Beleza, tranquilo? Aham, Tá estudando um pouquinho? tô. Isso aí, isso aí. Bom, não pode ficar sem avião. Isso aí, Felipe, não pode. Ó, gente, vamos lá. Quarto exercício, vamos montar ele rapidinho aqui, que a gente precisa ir para frente 2, módulo 8. Só tem 21 alunos, nossa, tá, ok. O Exército Brasileiro possui unidades em todos os estados da Federação, podendo realizar, por via aérea, o transporte de soldados e equipamentos de um local para o outro do país. Nas figuras 1 e 2 foram traçadas malhas quadriculadas idênticas. Sobre a malha quadriculada da figura 1 está desenhado o mapa do Brasil. Na malha 2 da figura estão representados possíveis vetores, deslocamentos a serem realizados. Suponha que uma aeronave decole do ponto destacado na figura 1 pelo pontinho preto, que é esse ponto aqui, ó, tá entre Mato Grosso do Sul e Paraná. E siga sucessivamente os deslocamentos indicados pelos vetores A, B, C e D, nessa ordem. Completando o plano de voo, a aeronave estará sobre o estado. Então, o exercício que é o seguinte: eu quero que você faça com que a aeronave vá em todas essas direções, os vetores A, depois B, depois C, depois D, e descubra onde que esse avião parou. Tá? Você até pode fazer isso aí por desenho, tá? Começar a desenhar aqui e tentar achar onde o avião parou. A, a ideia é a gente usar versores, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Olhem para o versor A. O versor A não tem nada no X, mas ele tem 4 quadradinhos no Y.
Então, o versor A, 0 no x, 4 no y. Esse é o versor A. Tudo bem até aí? Continuando. Olhem para o versor B. O vetor B, ele é composto... Opa, passei muito. Ele é composto de uma parte no x e uma no y, mas no y não tem, né? Só tem no x. Então, esse vetor B, ele tem 2 no x, mas está negativo, porque está para a esquerda, e 0 no y. Já o vetor C, vamos lá, eu quero que vocês me digam, escrevam aí, como que ficaria o vetor C? Se vocês entenderam a última aula, eu quero que vocês me digam como ficou esse vetor aqui, esse vetor C. Quantos no x, quantos no y? 3 no x, menos 3 no y. Perfeito. Ó, por que menos 3 no y? Porque ao invés de estar para cima, está para baixo, né? 3. Então, é 3x menos 3y. E o D? Vamos lá, me ajudem. Como que eu escreveria o D? Quantos no x ele está? Dormiram. 1 e 1. Perfeito. Perfeito, Milena. Perfeito, João. Perfeito, Diego. Isso mesmo. Então, o D, ó, ele tem um para a direita e um para cima. Então, eu poderia escrever o D como 1 e 1. Aqui, agora, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou somar todo mundo do x e eu vou somar todo mundo do y. Simples assim. É assim que a gente trabalha com o versor. Se eu quero somar todos esses elementos, eu somo todo mundo que está no x e eu somo todo mundo que está no y. Tá? Somando, vai ficar no x. Ó, no x eu tenho 0, menos 2, 3 e 1. 0, menos 2, 3 e 1. No y eu tenho 4, 0, menos 3 e 1. 4, 0, menos 3 e 1. Somando tudo que está no x, isso aqui vai me dar 3 menos 2 mais 1, isso dá 2. Somando tudo que está no y, eu tenho 4 menos 3 mais 1, isso também dá 2. Então, olha o meu resultado final aqui. Ó. Esse avião, depois de se deslocar por todos esses caminhos, A, B, C e D, né, ele fez tudo isso aqui, ele, no final das contas, é como se ele tivesse andado 2 para a direita e se ele tivesse andado 2 para cima. Então, esse aviãozinho que está no ponto preto, ele vai parar aonde? Vamos lá, eu não vou colocar a resposta final. Vamos lá, onde que ele vai parar? Se no final das contas é como se ele só tivesse feito isso, o resultado final, ele vai parar aonde? Bahia, perfeito, exato. Ó, ele vai andar 2 para a direita, aqui ó, andou 2 para a direita e 2 para cima. Ele vai parar exatamente na Bahia. E esse foi o deslocamento dele. Ó. Ele parou exatamente aqui na Bahia. Isso dá a resposta, letra A, como resposta final. Daí eu pergunto para vocês, tá, foi difícil? Versor? Eu acho que essa parte da matéria é a mais fácil que tem. De todas do vetorial, o versor é o mais simples. É só olhar o quanto tem no X, olha o quanto tem no Y e se você precisar, você soma tudo. Bem de boa, exato. Trabalhar com o versor é legal, tá? É bom, é fácil, a chance de erro é pequena, então sempre que puder, trabalhem com o versor, que ele é bem tranquilo. Bem, acabou essa aula, né? Obrigado a todos e a gente se vê semana que vem. Tô brincando, hein? Não vamos começar a sair de sala, não. Vamos lá. Vamos, deixa eu abrir a aula. Que aula que é, gente? É aula 8 também, né? Terceiro ano, frente 2. Frente 2, aula 7 e 8. Bem, vou compartilhar minha tela com vocês.
Esse daqui é um resumo do módulo 7 e 8, tá? Daí a gente já vai para os exercícios do módulo 8 direto. Ok. Bem, vamos lá. Considerações. Gás perfeito é um modelo teórico. O gás obedece em seu comportamento às leis estabelecidas por Boyle, Charles e Gay-Lussac e Clapeyron. Um gás real tem o seu comportamento tanto próximo quanto ideal, quanto mais elevada for a sua temperatura. Então, quando a gente fala em gás perfeito, a gente está falando de um modelo teórico, ok? O gás na vida real, o gás real, ele fica com o seu comportamento próximo do ideal, que é esse gás perfeito, quando a gente eleva a temperatura e a gente diminui a pressão. Tá? Na vida real não existe um gás perfeito. Tá? O gás real ele é bem difícil da gente aproximar para o perfeito, mas dá para a gente fazer isso. Variáveis de um gás: volume, pressão e temperatura. Isso tudo, gente, a gente já viu na aula passada, tá? Isso é só um resumão para a gente fazer os exercícios dessa aula. Volume, pressão e temperatura, aqui estão as unidades no Sistema Internacional. Equação de Clapeyron, a famosa equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Então, pressão vezes volume é igual ao número de mols, constante dos gases e temperatura. Os valores para essas constantes podem variar dependendo do exercício, tá? São 3 valores principais. Um deles é 0,082 atm litro mol Kelvin, 62,36 milímetros de mercúrio, litro mol Kelvin, ou 8,31 joules por Kelvin mol. Não se preocupem muito com esses valores. Normalmente, quando o vestibular está trabalhando com vocês, ele fala, considere que, e daí ele fala, o R vale isso aqui. Daí, ponto final. Daí você trabalha com R igual a 0,082. Ou considere que o R é em joules. E daí ele fala quanto vale isso. Tá? Normalmente eles não são tão sacanas. Eles não, pelo menos vestibular normal, tá? Eles não vão exigir que vocês decorem todos esses valores, não. Tá? Continuando. Transformações de um gás. Eu tenho uma transformação onde a temperatura é constante. A gente chama isso de isotérmica e essa é a lei de Boyle-Mariotti. Na hora que eu escrevo o PV igual a nRT para essa lei de Boyle-Mariotti, pressão vezes volume é constante. Então, daí fica um PV povó, tá, do PV igual a nRT. Aqui está o desenho de uma isoterma. Tá? A isoterma tem esse gráfico hiperbólico aqui. Pressão constante, também chamada de isobáricas, também chamada de isopiésicas. Tá? Esse é um nome bem estranho, bem difícil de encontrar, mas às vezes algum livro coloca isso para vocês. A lei de Gay-Lussac fala sobre a pressão constante, criando expectativa para pressão. É verdade, eu nem tinha visto que tinha bola ali. Tô brincando, claro que eu tinha visto. Não. Ai, me perdi. PV igual a nRT. Mas ele fala que o volume a pressão é constante, então o volume é uma constante vezes a temperatura, né? Porque a pressão é constante e o NR também é constante. No gráfico de volume e temperatura, a pressão constante é uma reta, tá? Oblíqua. Volume constante, também chamada de isométrica, isocóricas e isovolumétricas. É a famosa lei de Charles. Quando o volume é constante, isso aqui some. Então, P fica em função de T. Tá? A pressão fica em função da temperatura. E num gráfico de PT, eu tenho uma reta constante aqui. Para finalizar, a gente tem as adiabáticas. As adiabáticas não têm troca de calor. E o gráfico delas é muito parecida com o gráfico da temperatura. Só que notem, a adiabática é esse em azulzinho aqui. A adiabática ela cai mais rápido, tá? É a única diferença que a gente tem. Se parecer o Ronaldinho do nada, eu vou rir muito. Não tem Ronaldinho não. Espera aí. Eu nem lembro mais quando isso vai iniciar. Lei geral dos gases perfeitos. Se o NR é constante, né, que no PV igual a nRT o NR é constante, daí aparece para a gente o nosso famoso PVT Povotó. Tá?
Esse PVT Povotó, se eu estiver falando sobre uma transformação isotérmica, eu vou cortar a temperatura, fica PV Povó. Se eu estiver falando de uma transformação isobárica, eu corto as pressões, fica VT Votó. Se eu estiver falando de uma transformação isométrica, eu vou cortar o volume e daí fica PT Potó, ok? Lei geral dos gases. Então, vocês têm duas equações, PV igual a NRT ou PVT Povotó. Tá? Continuando. Não criem expectativa, hein? Essa bola não vai fazer nada, ela só está aqui, quietinha, bonitinha. Isotérmicas, PV Povó. Isobáricas, V1 sobre T1, puxa, V2 sobre T2. Isovolumétricas, P1 sobre T1, P2 sobre T2, que é o que eu coloquei aqui, né? Você vai cortando os elementos que são constantes e fica só o restante. Uau, ó, 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 ó. É 3D também, você viu que ela gira, né? Ó, ó. Uau. Vamos lá. Módulo 7 a gente já viu, né? Vamos para o módulo 8. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Opa, ainda módulo 7. Ok, módulo 8. Módulo 8, primeiro exercício. Caiu alguma coisa aqui. Na lata de um desodorante do tipo spray, há as seguintes advertências. Não coloque essa embalagem no fogo ou no incinerador. Não exponha essa embalagem ao sol nem a temperatura superior a 50 graus Celsius. O que é byte? Caímos no byte. O que é caiu no byte? O que é byte? Eu sou velho, eu não sei. Ah, enganado. Byte enganado. Troll. Ah, ok. Tá, trollado. Ok. Não exponha essa embalagem ao sol nem a temperaturas superiores a 50 graus Celsius. Pode explodir. Se aquecido, isca em inglês. Ah, bait. Ok. Pode explodir se aquecido. A vazão da possível explosão é o aumento da pressão, a qual fica sujeito o conteúdo da lata devido ao aquecimento. Para ilustrar o aumento, considere que uma lata de desodorante, cujo conteúdo esteja a uma pressão de 2,10 a quinta pascal a 27 graus Celsius, seja atirada na fogueira, de modo que a sua temperatura atinja 177 graus Celsius. Considerando que o volume da lata seja constante e que seu conteúdo seja um gás ideal, a pressão a qual esse gás fica submetido devido ao aquecimento sofre um aumento de... Então, ele quer saber qual é a pressão final. A coisa mais importante desse item é isso aqui, ó, volume constante. Volume é constante. Isso significa que no PVT Povotó, eu posso cortar o nosso volume. Então, o gás existente no interior da lata vai sofrer um aquecimento isovolumétrico, volume constante. Aplicando a lei geral dos gases, o PVT Povotó, a gente pode simplesmente cortar o volume, porque o volume ele é constante, fica só PT Potó. Tá? Pressão 2, dividido pela temperatura 2, pressão 1, dividido pela temperatura 1. Pessoal, a pressão 2 é o que eu quero. O exercício está pedindo para mim qual é o aumento dela, né? E para descobrir qual é a pressão 1, bem, a pressão 1 está aqui do meu lado direito, ó, vou marcar a pressão 1, é esse aqui, 2,10 a quinta. A temperatura 1 é essa aqui. Notem que eu não coloquei 27 aqui embaixo, eu coloquei 27 mais 273. Alguém sabe me dizer por que eu não coloquei só 27? O que eu fiz ali? Eu coloquei como ela? Em Kelvin, perfeito. Então, eu adicionei aqui em Kelvin, deixa eu deixar ela bem fininha, aqui tá, 27 mais 273. E para finalizar, eu também coloquei essa temperatura
em Kelvin, tá? Então 177 mais 273. Vou apagar todos os risquinhos que eu acabei de fazer, tá? Que estão atrapalhando. Ok. E daí vamos continuar a conta. Na hora que eu passo isso aqui multiplicando lá, isso aqui dá 450. Embaixo dá 300. 450 dividido por 300, tudo isso vezes 2 vai dar 3, que dá 1,5, né? Então, 2 vezes 450 dividido por 300, isso dá 1,5. E 2 vezes 1,5 dá 3. Então, a resposta é 3 vezes 10 a quinta Pascal. Pessoal, a minha pressão final é 3, 10 a quinta Pascal. Se o exercício tivesse pedido, tem que ser em Kelvin, isso mesmo. Se o exercício tivesse pedido qual é a pressão final, tinha acabado aqui o meu exercício, tá? Mas o exercício ele pediu para mim qual é o aumento sofrido. Bem, para o aumento sofrido, a pressão inicial era 2, virou 3. Então, se eu divido a pressão 2 pela pressão 1, 3, 10 a quinta, por 2, 10 a quinta dá 1,5. 1,5 de P1, ou seja, teve um aumento de 50%. Tá? Esse vírgula 5 aqui, ó, esse carinha aqui, ele está falando para a gente, aumentou mais, né, 50%. Isso dá a alternativa certa aí. Isso foi o exercício 1. Dúvida no exercício 1? Não? Ok. Então, deixa eu apagar todos os meus desenhos. E vou dar um minutinho para vocês copiarem, tá? Daí a gente vai para o próximo exercício. Essa aula acaba às 16 horas, 25 minutos, tá? Dá tempo. Essa parte da matéria é mais fácil, é PV igual a NRT ou PV Povotó, tá? Vai ser sempre assim para resolver a maior parte dos exercícios. Pelo menos até o final desse livro. Ah, esse livro acaba hoje. Ok. Então, até hoje. Ok. Vocês não têm o caderno 2 ainda, né? Vocês vão receber dia 25, parece. Tá. Depois eu vou ver com a dia 20, segunda. Ah, ok. Se vocês pegarem segunda, show. Tá. Se pegar segunda. Tem mais 2 aulas, não? Não. Da minha frente, não. Módulo 8. Ah, tem. Nossa. Esquece do que eu tô falando. É verdade. Tem módulo 9 e módulo 10. Tô viajando aqui. Obrigado. Vamos lá. Então, segundo exercício. Uma sala de dimensões iguais a 5 metros por 4 por 3 contém ar atmosférico a 27 graus Celsius e uma pressão de 700 milímetros de mercúrio. Deixa eu marcar aqui, na verdade, deixa eu colocar ele mais grosso. Aqui ele está me dando o volume, aqui ele está me dando a temperatura e aqui está me dando a pressão. Daí, considerando que a massa molar média do ar atmosférico é de 1 vezes 10 a primeira, 3,10 a primeira gramas por mol, e que a constante universal dos gases é 63 milímetros de mercúrio vezes litro dividido por mol Kelvin, estima-se que a massa de ar presente nessa sala de aula seja D. Então, vamos descobrir qual é a massa de ar. Pessoal, vou ter que pegar metrô de novo. Você vai ter que pegar metrô de novo. Ah, para pegar as apostilas? Pode ser. Não sei. Não sei como eles vão entregar as apostilas para vocês. Vamos lá. Aqui eu tenho um gás e ele não está variando, ele não está mudando de posição, tipo, não está mudando a pressão, não está mudando o volume, não está mudando a temperatura. Isso significa que eu não vou usar pivot Povotó, porque o pivot Povotó é para mudanças. Se não ocorrem mudanças, eu não posso usar o pivot Povotó. Daí eu pergunto para vocês, qual equação eu vou usar então?
Se eu não posso usar o pivot pivotó, porque não tem mudanças de estado, qual é o PV igual a NRT? Obrigado, Milena. Perfeito, isso mesmo. A gente vai usar o PV igual a NRT. Primeiro aqui eu fiz uma continha, ó. Eu calculei quanto que vale o volume. O volume da sala é 5 vezes 4 vezes 3, dá 60 metros cúbicos. 60 metros cúbicos são 60 mil litros, e 60 mil litros a gente pode escrever como, né, seria 60 mil litros, a gente pode escrever como 6/10 a quarta litros. Tá? Então, esse daqui é o volume que ele deu aqui em cima. Tá? Volume 6/10 a quarta litros. Bem, continuando. Já só marquei quanto vale o volume. Temperatura da sala, 300 Kelvin. E vamos usar o PV igual a NRT, porque se não posso usar o pivot pivotó, não tem jeito, eu vou ter que usar o PV igual a NRT. Aqui eu fiz uma certa substituição. Eu peguei esse número de mols e eu transformei em massa por massa molar, porque a definição do número de mols é a quantidade de massa que eu tenho por massa molar, tá? Então eu troquei as duas formulinhas, isso em química vocês veem muito, né? Vocês trabalham com massa molar das moléculas. Então ficou PV igual a M sobre Mzão RT. O exercício está pedindo para mim a massa, então eu vou passar tudo que não é essa massa, esse Mzinho aqui, para o outro lado. Então o Mzão vai multiplicar, o RT vai dividir. E daí ficou a equaçãozinha que agora é só eu substituir os valores que eu vou ter o resultado final. Tá? A massa, então, vale pressão. O exercício, ele me deu a pressão e ela vale 700 milímetros de mercúrio. Ele me deu quanto vale o volume. Não, o volume eu calculei ali, né? Vale 6 vezes 10 a quarta. Daí eu sei quanto vale a massa molar, 3/10 a primeira. Eu também sei quanto que vale o R, porque ele me deu 62,3. Lembra que eu tinha comentado com vocês? Normalmente eles passam R para vocês, só para não dificultar muito a vida. E para finalizar, eu tenho a temperatura, que ele me deu 27 graus, né? Mas isso eu somo com 273 e dá 300 graus Celsius. Agora é só braço, é só fazer essa conta, não é uma continha tão trivial não, mas a gente pode tentar simplificar o máximo possível, né? Tipo, corta esses 2 zeros com esses 2 zeros, corta esse 3 com esse 3 que sobrou aqui, enfim, vai tentando aí da melhor maneira possível para você. E essa massa vai dar um resultado de, lá em cima vai dar 42/10 a quinta, embaixo 62,3/10 a primeira, dá um total de 6,74/10 a quarta gramas. A gente pode aproximar isso para 70 e isso dá a resposta C. A base do exercício é qual? Nós escrevemos o PV igual a NRT, por quê? Com PV igual a NRT, o gás ele não estava mudando de estado, e se não muda de estado, eu não vou usar o pivot pivotó. Pivot pivotó é só para quando o gás muda a pressão, muda a temperatura, ele muda. Se ele muda, pivot pivotó. Se ele não se altera, sem chance, é PV igual a NRT, que é a única outra equação que a gente tem, tá? Para se trabalhar. Bem, terminem de copiar, me deem um joinha quando vocês terminaram de copiar, que daí eu passo para o próximo exercício. Ok, nossa, já? Caramba, foi rápido. De boa. Ai, 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 consegui. Ah, já estava pronto? Como assim já estava pronto? Já fizeram todos? Ou vocês têm o gabarito disso aí? Ah, vocês têm o gabarito de tudo lá no EAD? Nossa, o que vocês estão fazendo aqui então? Eu ia estar dormindo.
Tem as vídeos... Eu não falei isso, tá? Só tô brincando. Então vamos lá. Pô, tá tudo pronto já. Ai, que sacanagem. Vocês não me ouviram falar isso, tá? Terceiro exercício. Um gás ideal confinado é submetido. Fala que a net caiu boa. Tá, estamos aqui pela presença. Beleza. Então estão dormindo, a maioria está dormindo mesmo. Um gás ideal confinado é submetido a um processo tal que seu volume final é maior que o volume inicial. Considere as afirmações abaixo referentes ao processo. Se o processo é exotérmico, a pressão final do gás é menor do que a pressão inicial. Se a temperatura final do gás é maior do que a inicial, o processo é isobárico. Se a pressão final do gás é maior do que a inicial, a temperatura final do gás é necessariamente maior que a temperatura inicial. Daí ele pergunta o que está certo aí dessas três afirmações. Bem, vamos aplicar a lei geral dos gases, PV igual a NRT. Vamos analisar o PVT Povotó. Tá? Então aqui está o nosso PVT Povotó. A primeira afirmação, deixa eu voltar um pouquinho. Ele falou aqui, eu vou grifar um trecho importante, um processo tal que o seu volume final é maior do que o seu volume inicial. Então, o VB, que é o volume final, ele é maior do que o volume inicial. Tudo bem? Então, VB é maior do que VA. Deixa eu marcar aqui. É maior do que VA. Tá? Porque essa é a base do exercício. Agora sim a gente continua. Primeira afirmação. Ela é verdadeira, porque se o processo ele é isotérmico, ou seja, se o processo for isotérmico, eu posso fingir que não existe as temperaturas aqui. Se isso é uma igualdade, se o VB é maior, o PB, que é a pressão final, tem que ser menor. Se esse cara aqui do lado direito, deixa eu colocar o spotlight. Se esse cara aqui, o VB, é maior, é porque o PB tem que ser menor. Tá? Então, isso levando em consideração que é um processo isotérmico. Então, se o processo é isotérmico, a pressão final do gás é menor do que a pressão inicial. Perfeito. Se não tem temperatura, se isso é uma igualdade e o VB é maior do que o VA, o PB tem que ser menor do que o PA. Então, a gente tem o primeiro item como verdadeiro, como vocês já sabem, que vocês já colaram do EAD. Né? Deixa eu apagar agora isso aqui. Ok. Vamos analisar a segunda afirmação. Segunda afirmação é falsa. Se a temperatura final do gás é maior do que a inicial, o processo é isobárico. Não tem nada a ver, gente. Se a temperatura final do gás é maior, o processo é isobárico? Não necessariamente. Esse cara aqui embaixo, que eu vou desenhar aqui embaixo, ó, a temperatura do B pode ser maior, mas não necessariamente esse processo é um processo isobárico. Tá? Ele pode ser, mas ele não necessariamente é. Tá? Então, a 2 ela está falsa, porque não é obrigatório ser um processo isobárico. Essa aula é muito melhor, o maluco da videoaula é ruim demais. Obrigado. Quem que dá essa videoaula? Acho que é o Naldo. Não sei. Enfim, obrigado. Obrigado pelo elogio. Show, valeu. E vamos continuar. Então, a afirmação 2 já foi. Vamos para a afirmação 3. Se a pressão final do gás é maior do que a inicial, a temperatura final do gás é necessariamente maior. Bem, deixa eu apagar isso daqui que era do 2. Ok. O exercício está falando para mim o seguinte, que o VB já era maior. Daí ele está falando, a temperatura, se a pressão do gás for maior, isso significa que esse cara é maior também. Ó. O PB é maior do que o PA.
Se o VB é maior e o PB é maior, para isso aqui ser igual àquele de lá, o TB também tem que ser um número grande. Exemplo, se o PB é 2PA, é um exemplo prático aqui, e o VB é 2VA, isso significa que o TB tem que ser 4TA. Por quê? Porque ele tem que brigar com esse 2 aqui do PA e esse 2 do VA. Então, se esse cara é maior e esse cara é maior, a temperatura também tem que ser maior, porque ela vai tentar cortar o quanto é maior do PB e do VB, para isso ser uma igualdade, tá? Para isso ser correlacionado. Tá? Então, é verdadeiro essa afirmação. Ah, eu apaguei tudo, pera. Apaguei tudo ali. Verdadeiro, falso, verdadeiro, e daí a gente obtém a alternativa C, 1 e 3 verdadeiro. Dúvida, gente? Dúvida, dúvida, dúvida. Corda. Não, ok, obrigado, João. Não, tá. Então, vamos para o último exercício. Opa, deixa eu apagar tudo ali. Ok. Entre os montanhistas, as regiões com altitudes superiores a 8.000 metros, em relação ao nível do mar, são conhecidos como zona da morte, pois a adaptação do organismo humano às condições ali existentes é considerada impossível, devido à pouca disponibilidade de oxigênio no ar. Considere que o ar se comporte como um gás perfeito, então PV igual a nRT e PV/T eu posso usar tranquilamente. Sua composição se mantenha constante durante toda a atmosfera. Em certo ponto da zona de morte, a temperatura seja igual a menos 23 graus Celsius. Então, na zona de morte, a temperatura é menos 23. A pressão do ar nesse ponto seja igual a 2,10 a 4 Pascal. Agora ele fala do nível do mar. Sabendo-se que no nível do mar a pressão é de 1,10 a 5 Pascal, a temperatura é 27 graus Celsius, ele pede a relação entre o número de mols de oxigênio em 1 metro cúbico. Aqui é uma relação estranha que ele está pedindo, deixa eu marcar com cor diferente. A relação entre o número de mols e metro cúbico. O que é metro cúbico? Metro cúbico é volume. Então, no final das contas, ele está pedindo para mim isso aqui, ó. Quanto vale a relação entre o número de mols e o volume, tanto da zona de morte quanto do nível do mar. Tá? Então, ele está pedindo a relação entre esses dois caras, da zona de morte, zona da morte e do nível do mar. Tá? Para eu achar essa formulinha, eu vou escrever o nosso famoso PV igual a nRT. Porque ó, daqui eu consigo fácil achar N sobre V. É só passar o V dividindo. Passo o RT também para lá, dividindo. Vai ficar N sobre V é igual, o P está lá em cima, e o RT vai para baixo. Tá? Então, isso aqui, esse quadradinho que eu vou marcar aqui, ó, veio do PV igual a NRT. Tá? Simples assim. Então, vou dar OK na resolução. Vamos lá. Equação de Clapeyron, PV igual a NRT. Eu posso escrever que o P é NV sobre RT. E daí isso significa que o P é nRT. Tá? Esse N é o que ele está pedindo para a gente. Na zona de morte, ele me deu a pressão na zona de morte. Cadê? Eu coloquei com a cor vermelha. Então, deixa eu marcar. Zona de morte, a pressão 0,3310 a quinta. Ele me deu também a temperatura da zona da morte. É menos 23 mais 273. Tá? Então, aqui eu tenho a relação da zona da morte. Agora, vamos para o nível do mar. No nível do mar, a mesma equaçãozinha. Eu posso escrever que no nível do mar eu tenho uma pressão de 1,10 a quinta Pascal e uma temperatura de 300. Na hora eu vou pegar essas duas equações, eu vou dividir as duas, dividindo a equação 1 com a 2.
a gente vai ter o seguinte: N da zona de morte com N do nível do mar, o R, que é uma constante, a gente nem precisa levar em consideração, né? Porque R é igual para os dois. 250 dividido por 300 é igual a 0,33 10 a quinta por 1 10 a quinta. Vamos cortar o 10 a quinta também, ó. Vai embora esse 10 a quinta. Vamos passar o 300 multiplicando, 250 dividindo. Vai ficar 0,33, esse 1 aqui não faz diferença, vezes 300 dividido por 250. Isso dá um valor próximo de 0,4. Então, a relação aqui é de 0,4. E isso dá como resposta a alternativa D, que todo mundo já tinha copiado do EAD. Nossa, quer dizer que eu estou dando aula a semana inteira e todo mundo já sabia de todas as respostas, de todas as questões? Isso é muita sacanagem, sabia? É muita sacanagem. Aí já não, mas se vocês sabiam, se, não sabia. Eu sabia que vocês tinham que fazer exercícios no EAD, mas não que tinha resposta. Acho que até o módulo 9. Então semana que vem a gente está de férias, a gente não tem aula de física, vocês copiam tudo lá, qualquer coisa tiram dúvida, tá? Sim, sim. Tá, enfim. Ó, pessoal, para quem para quem não tem ainda e quiser tirar dúvida depois comigo, tá? Tem muitos alunos que procuram no Insta, tá? Então é só procurar aí prof.dalarme e daí caso você tenha alguma dúvida, tira foto de um exercício, manda lá que eu vou tentar ajudar vocês, tá? Para a gente não ficar uma semaninha toda, visto que agora vocês não estão em sala de aula, então não dá para tirar dúvida com o professor e tudo mais. Me procurem lá, caso vocês precisem, tá? Já teve aluno aqui dessa turma que tirou dúvida lá. Então, caso vocês precisem, é só me adicionar lá e mandar uma mensagem, tá bom? E a gente tem 5 minutos ainda de aula. Vou liberar, vou finalizar a aula então. Peraí. Nossa. Obrigado a todos. Obrigado. Opa. Obrigado vocês. E vou liberar o áudio de todo mundo. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? É só liberar o áudio aí, tá? Obrigado vocês, obrigado vocês. Boa semana. Alô, Diego. Obrigado. Valeu. Quem quiser tirar dúvida, aproveita, tá? Quem quiser tirar dúvida, aproveita que a gente tem 3, 4 minutinhos ainda. Estou aqui à disposição. Alô, gente. Vou finalizar aqui a aula então, tá? Abração. Tchau.